Quero compartilhar com vocês agora à noite, na celebração 2, sobre o tema Pai dos Pais. Pela manhã, compartilhamos Pai das Luzes, e agora Pai dos Pais. Mas, pastor, por que Pai dos Pais, né? Quando falamos de Pai, no sentido maiúsculo da palavra, nós estamos falando do próprio Deus. E pais são os genitores de filhos. Aí entra pai e mãe no sentido genérico, os pais. Então, pai dos pais é o pai que gera pais. O Senhor de paz. Para a igreja, quando falamos pais, nós não só simplesmente estamos declinando uma expressão para designar aqueles que tiveram filhos no sentido físico ou natural. Nós estamos falando daqueles que geram filhos também no sentido espiritual. Portanto, a abordagem que quero aqui compartilhar com você essa noite, que vai ser aquela que iremos compartilhar em nossas reuniões dos nossos dia 20 durante a semana, nós estamos falando do gerador de pais espirituais, o Pai dos Pais. E uma vez que é Ele quem gera, é Ele quem dá a gênese a esses pais que irão cuidar dos filhos espirituais, eles por consequência, o padrão. É nele que nós nos espelhamos para cuidar. É com ele que nós nos identificamos como filhos. Algum tempo atrás, quando saiu aquela expressão, a sigla DNA, nós na igreja costumamos passar a brincar, que nós também temos o DNA de Deus, ou seja, a divina natureza do Altíssimo. Como vamos alcançar e como vamos compartilhar isso para com as pessoas que Deus nos deu para cuidar? Nesta mensagem deste tempo agora noturno, eu quero compartilhar exatamente sobre isso. Primeiro, nós aprendemos com o nosso Deus, que é o Pai de amor, que não há nada e não se pode fazer nada no reino de Deus, senão por amor. Até porque o início de todo o cuidado de Deus com a raça humana, até mesmo quando Ele criou o ser humano, Ele se deu em amor, fez para compartilhar amor. E o resgate deste ser também foi por amor. Nós conhecemos João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos ciência e certeza que é o Pai, pois a palavra de Deus fala em Isaías 64, verso 8. Olha o que o profeta traz para o povo de Israel e para nós nas Escrituras. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. E quando Isaías fala aqui dessa certeza de que o Senhor é nosso Pai, ele vai lá no Gênesis para citar para o povo de Israel como é que foi a nossa criação e de onde nós viemos. Ele diz assim, olha, ainda no verso 8: nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Suas mãos. Então, para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, eu gostaria, por gentileza, que você levantasse sua mão comigo e repetisse para você mesmo a seguinte frase: Senhor, eu reconheço, Tu és o meu Pai. Eu sou o barro, mas o Senhor é o oleiro. Amém. Aleluia. Quando Isaías está usando aqui a expressão da figura do oleiro, o barro, nós somos o barro. Ele está reproduzindo aos judeus de seu tempo
uma particular situação que eles estavam vivendo. No tempo do profeta Isaías, um grande problema se abatia sobre Israel. Eles estavam em um período de dominação estrangeira, em que trabalhar com ferro era proibido. A dominação estrangeira tinha imposto a eles que eles não podiam fazer armas. O acordo que fizeram para não ser invadido naqueles dias era que as armas deveriam ser destituídas. Não havia mais fabricante de armas naquele tempo. Mas a profissão de oleiro, que quem trabalhava com barro, estava liberada. Isso se tornou muito comum em seu tempo. Então, quando ele fala aqui do trabalho com barro, olaria, que na quinta-feira a pastora Jonadá, que na mensagem que nos foi compartilhada na instrumentalidade dela aqui, ela exemplificou como que era aquela roda com um pedal, que os homens e as mulheres pedalavam e iam trabalhando, moldando jarro. Esta era a profissão mais rentável naquele tempo. E exatamente por trabalharem com o barro, que o sustento estava sendo efetuado. E agora Isaías pega aquela analogia mais própria e simples da vida do povo de Israel, para dizer para eles que o Senhor Deus não os havia abandonado. O Pai não os abandonou, embora não pudessem eles ter exército, não pudessem eles prosperar em outras áreas, mas havia um tratamento de Deus para com eles. Entendam uma coisa: nós somos o barro e Ele é o oleiro. Para quem já viu esse trabalho de obra das mãos, há poucos dias atrás, nós tivemos a oportunidade, eu, a pastora Elida e a Thalita, de irmos ali na Casa das Paneleiras, ou nas Paneleiras de Goiabeiras. Aqui, quem já foi lá? Pouca gente, né? Vale a pena, viu, gente? Fazer uma visita até de graça, você não paga nada. Só que você não consegue sair de lá sem comprar uma panela. Né, Marcelo? Então vai preparado para comprar uma panela. Mas isso que nós estamos falando aqui, você vê acontecendo lá, né? As mulheres trabalhando com o barro, formatando uma panela, algumas panelas diferenciadas, e você vê o trato com o barro sendo amassado, tratado pelas mãos de quem trabalha com isso. Mas o mais interessante de tudo é que depois que formata aquela panela ou aquele jarro, ele fica secando, mas não estará pronto para ser usado se não for untado e levado ao fogo. Olha que interessante isso. Se não for untado, quer dizer, passa-se um óleo e depois leva à fornalha. Assim também somos nós, com o cuidado de Deus para conosco. O jarro que não se quebra, um jarro mais resistente, nas mãos do oleiro, ele passa por a massa, ele passa pelo forno para secar, mas para ser usado, como uma panela que nós conhecemos aqui para fazer a muqueca, como diz lá a frase estampada lá nas paneleiras: no Espírito Santo tem muqueca, o restante tudo é peixada. Não é isso? Para trabalhar com um instrumento deste, tem que passar pela unção e pelo fogo. Sabe, queridos, é como Deus nos trata. O Pai dos pais também nos deixa o cuidado, a ideia de que há da parte dele o amor, pois ele nos formata, nos cuida, nos forma como discipuladores, ou seja, pais de outros filhos espirituais, mas precisamos passar pelo tratamento, pelo cuidado. Então, um pai de verdade sabe que ele precisa ser um disciplinador. Sabe que ele como pais, e aqui eu quero aproveitar, é o dia dos pais, o finalzinho do dia, a maioria de vocês comemoraram o dia de hoje, estiveram com os seus pais, relembraram, até mesmo aqueles que perderam os pais, tiveram um período para chorar, lamentar, e pena que não está mais conosco, mas
glória a Deus que o Senhor te oportunizou ter um pai, não é? E isso é fantástico. Não existe nenhum ser humano que não nasceu de um pai. Até mesmo aqueles de proveta, como diz, né, que são de laboratório, precisaram de um pai, mesmo que seja por doação. Então, o pai, como genética, é indispensável. Como tratamento, também o é. E no reino de Deus, não há filhos espirituais sem o suporte de pai. Olha o que diz as Escrituras acerca do disciplinamento paterno espiritual. Hebreus capítulo 12, dos versos 7 a 10, acompanhem comigo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Vamos repetir? Deus nos trata como filhos. Aleluia. Deus os trata como filhos, diz o escritor aos Hebreus. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quando mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Tem três destaques que eu quero fazer aqui nos versos de 7 a 10 de Hebreus capítulo 12. O primeiro deles, queridos, é que Deus nos trata, e a analogia feita aqui pelo escritor é de que, como um pai, Ele disciplina-nos para que nós possamos crescer. Pais que amam, disciplinam. E quando falamos de disciplina aqui, não estamos falando de surra, não é? Espancamento. Nós estamos falando da disciplina formativa, aquela que se transmite pelo que se é, por meio de seu testemunho. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno, uma criança, não é? Eu via meu pai trabalhando na nossa casa, fazendo as coisas, e eu queria estar perto, pegava as ferramentas, às vezes mexia nas ferramentas dele, coitado. Não é? Quando ele chegava, ao invés das coisas estar bem, estava tudo atrapalhada. É o herói de nossa vida na infância, os nossos pais, especialmente. E a palavra de Deus fala aqui que o pai que não corrige, ou seja, que não apara as arestas, agora, não só como disciplina formativa, mas uma disciplina de tratamento, que conduz, de condução, ou seja, não é por aqui, é por ali. Você quer usar essa ferramenta? Eu me lembro meu pai me ensinando a usar um martelo, cuidado com o seu dedo aí, não é? Para não bater uma martelada no dedo. Nem sabia o que era uma martelada no dedo até o primeiro dia que eu dei uma. Não é fácil não, tá? Mas já tinha um alerta. Cuidado na hora de bater, bata no meio do prego. Mas a pontaria não era muito boa, né? Errei o prego e acertei o dedo. E aí você sabe, né? Que choradeira que foi, e aquela unha preta, sem usar esmalte, apareceu. Mas a condução, ou seja, é por aqui, não vá por ali. Até nos estudos, meu pai direcionou, é melhor você fazer isto antes disso. Eu queria tanto ir para o internato do Seminário Batista do Sul, e na época eu já estava para ir, já tinha conseguido que alguém me mantivesse no internato, mas meu pai me deu um alerta: meu filho, não faz isso, não vá para o seminário antes de você ter uma formação para seu sustento. E ainda citou a Bíblia para mim, eu me lembro até hoje, que o apóstolo Paulo, não foi pesado a ninguém, me explicou as escrituras, e eu decidi não ir para o seminário interno naqueles tempos, terminar todos os meus estudos para ir ao seminário, e depois Deus me honrou, porque eu já fui para o seminário juntamente com o meu curso de técnico em eletrônica, e pude me manter. Não tive
não fui manutenido, não recebi dinheiro de instituições. Deus nos honrou para isso. E até hoje tenho profissão, não é? Posso ajudar. Trabalho secularmente também com a minha profissão, e o que eu aprendi com meu pai. Agora imagina se eu não tivesse tido aquela condução. Olha, faz isso. Talvez eu tivesse tido muitos problemas na minha carreira como líder espiritual e pastor, e não tivéssemos essa igreja, esse templo, essa casa, vocês aqui, que não teriam as condições. Mas além da disciplina de condução, esta de caráter, de formação, não é? Passa-se pela informação, depois pela formação, tem aquela de caráter de tratamento. Às vezes é preciso corrigir com uma disciplina mais firme. O de caráter de tratamento nos leva a entender, queridos, que existem limites. E no reino de Deus tem limites, não é? Nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos, mas tem que ser da forma, e tem que ser da direção, e tem que ser da exigência do Pai. E aqui, eu acho tremendo que há uma expressão que o escritor aos Hebreus usa, Pai dos Espíritos. Os espíritas gostam muito deste versículo, né? Pois interpretam de forma torcida. Quando fala Pai dos Espíritos, aqui para eles são dos espíritos que desincorporaram, ou daqueles que ainda vão incorporar. Meus irmãos, nós não temos nenhuma base espiritual bíblica e nem mesmo de conhecimento no Senhor para determinar que existem esses espíritos vagantes, como os espíritas dizem. Não há nenhuma explicação em Deus para isso. Quando fala pais dos espíritos, aqui são do caráter desses espíritos que está em nós, não é? O espírito humano em contraponto ao espírito de Deus. E é interessante aqui que fala espíritos com letra minúscula, quer dizer, do nosso espírito, pai dos seres humanos, ele que trouxe Gênese ao ser humano. Não há essa questão de espírito vagando, ou que depois de desincorporar está esperando, ou vai para uma outra espécie de tratamento, pois a palavra de Deus fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo logo após isso juízo. Isso quer dizer que não existe reencarnação, não existe tratamento pós-reencarnação. A hora é agora. Ou nós cremos no Senhor agora, nos depositamos em seus braços agora, nos convertemos ao Senhor, ou não haverá outro tempo. O tempo de Deus, o ano do Senhor, se chama hoje. É o ano aceitável. Samantha leu aqui no início do culto, João capítulo 4, verso 23, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Ele está à procura de tais que assim o adorem, ou seja, é agora. O nosso tempo da salvação é o nosso tempo da vida aqui, é a oportunidade. Não temos outra oportunidade a não ser essa. E agora, quando ele fala aqui de pai dos espíritos, está falando do espírito humano que precisa de ajuda para acertar em sua caminhada, para viver de forma feliz, para ser realmente filhos aprovados. Como Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Então nós precisamos, não é, nos olhar ao Senhor e submetermos a Ele, submetermos ao Pai que cuida e nos disciplina, para que venhamos a avançar como filhos maduros no Senhor. Paulo fala, o escritor aos Hebreus aqui, alguns dizem que em Paulo, outros que dizem que foi outro que não se tem como determinar. Ele fala assim, que os nossos pais em um dado período de tempo nos disciplinaram, e é bem curto o período de tratamento de nossos pais, vai de nossa meninice até no máximo a adolescência, quando já pega a maioridade. Não, eu já sei o que fazer, e sai aí então quebrando o nariz, até chegar aos 30 e poucos anos, entender, realmente, meu pai sabia das coisas, eu não sei nada, e nem sei como vou viver. Dos 30 aos 40 anos, queridos, eu já vivi essa fase, né? Aquela fase da crise que nos acomete,
meu Deus, como vou fazer na minha vida? Vou tentar ver aqui se eu acerto as coisas. Aí depois que passamos dos 40, e quando se chega então aos 50, aí você começa a valorizar muito mais aqueles que deram a vida por você. Na maioridade espiritual também é assim, queridos. Nós começamos a entender melhor, como filhos de Deus, o quanto é importante termos relacionamento com o nosso Deus, não é? E nos aprofundar nele, e procurar ser no Senhor tratados e tratáveis, não é? Para crescermos mais e melhor. Temos um Pai que cuida de nós, um Pai disciplinador. Então, ainda para aprofundar um pouco mais e irmos além, o nosso Deus e Pai, que é Pai dos pais, além de ser um Pai de amor, um Pai disciplinador, Ele é um Pai cuidadoso. Olha o que as Escrituras dizem, Lucas capítulo 11, dos versos 11 a 13, Jesus diz: qual pai, olha ele, qual pai do meio de vocês, se um filho pedir-lhe um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Eu tinha a possibilidade de escolher o texto de Mateus, que fala, qual o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará em lugar de pão uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra ou uma serpente? Mas essa semana a pastora Hélida me mostrou, e acabaram mandando para a gente essas coisas de WhatsApp, uma pessoa, né, abrindo uma sacola com um abacaxi, não sei quem viu isso, e aí, né, no abacaxi tinha lá um escorpião bem parecidinho com a casca do abacaxi. Que cuidado que nós devemos ter. Aqui na nossa região, para o lado aqui da serra, não é, para o norte do estado, nós estamos tendo aí, não é, aparições muito, mas muito de escorpiões, principalmente nessa época fria. Então, resolvi citar este texto até para chamar a atenção. Cuidado, viu, amados? Nós estamos aí com uma certa aparição desses bichinhos que podem causar uma dor terrível quando você é picado por escorpião. Se você quiser saber um pouco mais da dor que é, pergunte à pastora Jonadá, que misericórdia. Que eu me lembro quando era criança, ela foi picada por escorpião, e na minha cabeça de criança, entendi o seguinte: minha mãe foi picada por escorpião, por isso a minha irmã que está aqui nasceu. Foi verdade, né? E eu durante muitos anos achei que a minha irmã Rosane nasceu porque minha mãe foi picada de escorpião, né? Mas não tinha nada a ver, é porque na cabeça, né, quebra aquela parte de tempo. A minha mãe estava grávida, não é que a minha mãe foi fecundada pelo escorpião, tá, gente? Eu sabia que era meu pai. Eu achei que ela tinha ido para o hospital por causa da picada de escorpião, e na mesma época nasceu a Rosane, mas não foi. Não é? Minha mãe depois explicou que foi bem depois, não é? Que eu acho que 4 meses depois que a Rosane veio nascer, não tinha nada a ver. Mas na minha cabeça era, puxa vida, não é? Minha mãe estava grávida e a Rosane nasceu porque o escorpião picou nela, não é? Antes da hora minha irmã nasceu, mas não foi nada disso. Então, para você ver como que é a cabeça de uma criança imatura, vemos as coisas de forma diferente. E calhou, irmãos, que na hora de citar esse exemplo aqui, a minha irmã está aqui presente, gente. Ó, essa aqui, Rosane, fica de pé aí, pessoal conhecer. Quem não conhece, essa é minha irmã Rosane, né? Bênção na nossa vida. Então, estou citando aqui, aproveitando a presença delas. Depois elas falam, mas por que você vai falar aquilo? Minha mãe então fica brava comigo, né? Mas não podia perder essa, né, gente? Não podia perder essa para contar uma mancada minha dessa de achar que a minha irmã nasceu por causa de uma picada de escorpião na minha mãe. Eu era muito pequenininho. Então, no sentido aqui, olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Um pai cuidadoso vai dar, no lugar de peixe ao seu filho, uma cobra? Não. Por que Jesus cita a cobra no lugar do peixe? O peixe, não é, representa a igreja, representa eu e você. Não é? É o símbolo da igreja. Era a alimentação básica dos judeus naqueles dias.
principalmente nas regiões ali próximas ao Mar da Galileia. Jesus sempre falou das coisas que eram muito próximas à vida dos judeus. Vai dar uma cobra? Misericórdia, irmãos. Cobra, quando olhamos na Bíblia, cobra, serpente, dragão é símbolo do diabo, não é? Vai dar uma coisa ruim? Não, o pai cuidadoso dá o melhor, dá até aquilo que seria da sua própria boca de comer. Deixa de comer, deixa de fazer para si, para fazer para os filhos. Eu não é assim, os pais. Somos assim. E para nós é prazer fazermos isso, não é, irmã Rita? É prazer fazermos isso para os nossos filhos. Não é? Quando temos os filhos, para nós é a coroa da nossa existência. Mas cuidar não é apenas alimentar, cuidar não é apenas vestir, cuidar não é apenas colocar tudo o que se é necessário para a sobrevivência. Cuidar é também tratar no sentido de abençoar para a maturidade. E Jesus fala aqui, qual o pai também, que se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará em lugar um escorpião. Por que o contraponto do ovo com um escorpião? Gente, o ovo simboliza, como se nós conhecemos a mais plena produção de vida, não é? Por isso mesmo que também o diabo, com sua deturpação, usa o ovo em muitas das culturas para simbolizar a vida, a fertilidade, a multiplicação. Mas na palavra de Deus também Jesus usa a expressão. Mas, e o escorpião? O escorpião é símbolo do diabo, é símbolo da cauda que ferroa, daquele que é traiçoeiro. Eu tenho certeza que vocês conhecem a passagenzinha da anedota do sapo e do escorpião. Quem já ouviu falar? Pouca gente, né? Mas vamos lembrar isso, já leram tanto isso, já ouviram tanto isso. Que diz a anedotazinha, a historinha, com letra E, né? Porque fala que escorpião fala e sapo fala, irmãos, eu nunca vi, né? Só nas historinhas mesmo. Ela diz que o escorpião chegou para atravessar uma lagoa, e lá estava o sapo, tranquilo, tem toda a condição de, né? Vai, volta. E ele pediu ao escorpião assim, por gentileza, você podia fazer um favor, me levar do outro lado da lagoa? Aí o sapo de longe falou para ele, você está doido, rapaz? Eu não sou bobo não, você vai subir aqui no meu lombo, eu vou te levar, quando chegar lá no meio da lagoa, você vai me dar uma picada e eu vou morrer. Aí o escorpião, você está doido, rapaz? Se eu fizer isso, morre você e morre eu também. Não vou fazer isso não. Tem certeza? Aí o sapo caiu naquela conversa do escorpião, de que realmente ele não iria fazer uma bobagem dessa, porque ele também iria morrer, porque o escorpião não sabe nadar. Mas foram ambos, e o sapo foi nadando e batendo aquele papo amigável com o escorpião, porque enquanto um está precisando do outro, tudo parece amizade que não se quebra. Mas chegando bem no meio da lagoa, o escorpião foi vendo aquele lombo, né? Verdinho, cuidado, rechuchudo, e a cauda dele começou a tremer, e ele não aguentou mais e deu uma picada bem nas costas do sapo. O sapo, que isso que você fez? Mas a gente não estava na amizade. Mas eu tenho um problema, eu sou escorpião, é a minha natureza, eu não aguentei ver suas costas, mas nós dois vamos morrer. Mas era a minha natureza, e morreram os dois afogados. Não sei o que isso tem a ver com a mensagem, mas uma coisa é certa, queridos, o escorpião é símbolo da destruição, não é? Eu me lembro que quando eu era criança, tinha lá em casa uma lata, e o símbolo que havia nela era de uma caveira e um escorpião. Não sei se vocês já ouviram essa lata, chama-se soda cáustica. Já viram essa lata? Hã? E dizia bem assim, ó: cuidado, não deixe no alcance das crianças. Por que o símbolo de uma caveira de um escorpião? Por causa do perigo e da destruição que pode causar. Sabe, meu querido e minha querida, essa soda cáustica, sabe o nome dela? Era soda cáustica escorpião. Nós temos que tomar cuidado com o que nos traz mal.
E quando o Senhor Jesus está dando esta nutrição de cuidado aos discípulos, qual o pai que vai fazer isso com o filho? Ele está dizendo: olha, vocês sendo pais, façam boas coisas, sejam verdadeiramente pais, como é pai o vosso Senhor que está nos céus. E ele finaliza: vocês sendo maus, sabem dar bons presentes, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, agora vem o melhor de todos os presentes, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quando fala a Escritura aos Hebreus, capítulo 12, o verso de número 9, chamando o Senhor Deus de Pai dos Espíritos, está fazendo menção ao que Jesus expressa aqui. Ele é o Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o multiplicador do roar, do sopro de vida, que tornou cada um de nós, seres humanos, alma vivente, espíritos vivificados em Deus. Portanto, meus irmãos, o nosso papel como filhos do Senhor é também multiplicar aqueles que Deus nos deu, da nossa família, nossos filhos legítimos, aqueles que saíram de nossa vida, não é? Os biológicos, levá-los ao Senhor. A casa deve ser igreja. Nós temos que estabelecer em nosso lar a ambiência de pais cuidadosos no Senhor. Não dá simplesmente alimento, mas o cuidado necessário para que a maturidade espiritual aconteça no ambiente familiar. Nós precisamos, irmãos, também levar aqueles que o Senhor deu-nos para cuidar, como igreja, como filhos do Senhor, discipuladores, o exemplo, o melhor cuidado na palavra, o melhor cuidado no socorro, para que eles também venham a se tornar pais multiplicadores de vida. Portanto, para finalizar, eu quero pedir a você agora para colocar-se de pé, por gentileza, e viemos a fazer uma reflexão final, poderosa, em nossa vida. Como estamos conduzindo nossa vida no exemplo do Pai Celestial, do Pai dos Pais? Nós estamos investindo na vida daqueles que o Senhor Deus deu-nos para cuidar, com a máxima aproximação e investimento? Pois o Senhor Deus, quero encerrar aqui, que é um Pai que acompanha, é um Pai cuidadoso que caminha conosco. Ele diz: eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo, Ele quem cuidará de vocês. Aleluia. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Ele também nos garante: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós louvamos a Ti. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos acesso vívido à Tua palavra, para nos tornarmos, Senhor, filhos que venham a ser pais, ou sendo pais espirituais, amorosos, cuidadosos, disciplinadores na palavra, dados ao melhor cuidado, Senhor. E ao sermos filhos, que venhamos honrar este Pai maravilhoso que é o Senhor Deus, mas também os nossos pais, que o Senhor nos deu para cuidar, ó Deus, para sermos cuidados e amados por eles, honrá-los. Que não seja, Senhor, apenas um dia qualquer, mas que a nossa adoração ao Senhor seja de reconhecimento como Pai, todos os dias, todo o tempo, no nome de Jesus. Amém.